Estamos aqui no Mano Eficaz. O tema ainda não sei. Eu sou Jacinto. Eu sou Natanael. O tema foi escolhido pelo Natanael. Então a gente vai conversar de maneira bem espontânea, normal, falar o que a gente pensa. E no final eu vou fazer a tiragem. Para quem não conhece o trabalho do Jacinto, por favor, é só acessar o canal do YouTube ou até mesmo as playlists do Spotify. As outras redes sociais ainda estão em abstinência, mas falando em abstinência também, tem mais coisas falando sobre isso lá no canal do Jacinto, então convido todo mundo, tá? Fica aqui o convite para vocês conhecerem o trabalho. E no final, então, voltando ao assunto, perdão, acabei de bater a mão, Nathaniel, a gente vai, agora é podcast e as pessoas não estão vendo, né? Então eu vou falar. Eu sou um cara super espontâneo, então, tipo assim, eu falo coisas bem assim, para a cabeça, enfim, né? Tipo, as noias, a parte também de conhecimento e também as gambiarras e ao mesmo tempo toda essa espontaneidade aí, aleatoriedade e tudo mais. Então, Mano Eficaz agora entra ao ar. Qual é o tema, Natanael? Então, o tema que eu separei aqui foi a vida na cidade e o que colhemos com ela. A vida na cidade E e o o que que colhemos colhemos com com ela. ela. Tá. Bom, vale lembrar aqui, falando já em vida na cidade, que colhemos com ela, vale lembrar que o cachorro ali tá latindo, né? Porque infelizmente ou felizmente, vamos de qualquer forma agradecer a Deus por ter um lugar para morar, mas a casa é germinada e não fazia parte do meu projeto que a casa fosse germinada, mas isso fica tema para outros vídeos, mas enfim. Então, provavelmente o áudio vai vazar e é proposital que o áudio vaze, né? Porque assim pelo menos a gente não fica mais tão noiado e estressado se porque tem que fazer silêncio, porque tá gravando, não. Então às vezes muitas pessoas não entendem essa questão e acabam, alguns não entendem, fazem sem pensar e outros entendem e parece que faz de propósito para querer atrapalhar, né? Então vamos gravar como tá, no pelo. Então, hoje é dia, deixa eu pegar aqui o celular, que é onde está realmente gravando. Deixa eu só ver aqui a data. Agora são exatamente 18 horas e 53 minutos, tá? E hoje é quarta-feira, dia 20 de setembro de 2023, tá? E 3 minutos e 11. Eu acabei de olhar o número também, 3 minutos e 11. Só complementando, porque como eu falei, eu sou bem espontâneo e acabo, saio de um assunto, vou pro outro, né? Vou pro outro, tá. E no final, eu vou fazer a tiragem sobre o que a gente falou. A Bíblia não tá aqui, depois eu vou pegar ela. A gente está no nosso estúdio, que na verdade é um quarto. E inclusive, falando em quarto, é só escutar a música Quarto também, do Jacinto, que é de uma forma mais poética, né? Um pouco da realidade do Jacinto. Só para lembrar, para quem acompanha a gente, tá ouvindo aí o áudio completo, o podcast completo, a gente vai deixar os links tudo na descrição aí para vocês, para facilitar. Sim. Aí é só vocês também ler a descrição do vídeo, tá? Porque esse vídeo é um áudio e a foto super que a gente ainda não tirou e no final da gravação a gente vai tirar pra estar fazendo junto com a thumbnail aí do podcast, tá? Então, sejam todos bem-vindos e então a gente pode começar a falar sobre o tema. Antes de qualquer coisa, eu quero fazer a oração inicial para que esse podcast seja abençoado por Deus e atinja um número de pessoas necessárias e até mais, mas principalmente as pessoas que merecem escutar, que estão escutando de acordo com a vontade de Deus, tá? Como eu também acabei falando em outros vídeos, quando Deus quer, a gente pisa onde a gente se Deus quer, eu piso onde ninguém pisou, né? Reino onde ninguém reinou. Esses são os planos de Deus, mas parece que nós vivemos uma realidade a qual parece que a gente não acredita, né? Nessa verdade, né? Que precisa necessariamente da fé. Então, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E peço que o Senhor abençoe toda a frequência deste áudio, deste vídeo, dessa foto, todo esse material audiovisual, tanto deste quanto qualquer outro realizado aqui na nossa produtora Aliança Produções, que é uma produtora, agência e gravadora, tá? Então, também para quem não conhece a Aliança Produções, também tem aí nas redes sociais, aí no YouTube,
E mas para vocês conhecerem o trabalho, tem muitas coisas que precisam ser organizadas, porque o Jacinto entra em cena e ele entra ao ar depois de um período, ele entra em cena melhor, depois de um período de muita conturbação, de acordo com toda a carreira, né, que eu, chefe do Ministério da Jacinto, chefe do Ministério da Aliança Produções, vários nomes aí, e agora Jacinto, que tem todo um propósito. Bom, vamos lá, qual é o tema? Vamos falar de vídeo de novo, cidade, o quê? A vida na cidade e o que colhemos com ela. A vida na cidade, o que colhemos com ela. Tá. Eu acho o seguinte, eu morei em várias cidades. Você morou em quais cidades? Você já morou em mais de uma, né? Já. Qual cidade você morou? Leme, Araras, Rio Claro, Limeira e Iracemápolis. Caralho, depois você falou que eu que mudei bastante, né? Bom, eu morei em Campinas, minha cidade natal, São Paulo, Presidente Prudente e Leme. Quando eu estava em São Paulo, eu morei em um bairro que era a divisa também com Diadema, mas eu falo todo São Paulo, como Diadema, São Paulo, ABC, Santo André, blá blá blá, tudo São Paulo. Só São José dos Campos, que não tem nada a ver com São Paulo. Algumas pessoas falam que São José dos Campos é São Paulo e não é. Não tem nada a ver com o ABC, São José dos Campos. Então vamos lá. A vida na cidade e... O que colhemos com ela. Cara, eu sempre pergunto várias vezes. E o que colhemos com ela? Isso se a gente colhe, né? Poderia também colocar e o que a gente também planta com ela. Mas vamos lá, vamos seguir em risco. O tema foi escolhido pelo Nathaniel, não por mim, né? E foi o pedido da própria diretoria da Aliança Produções, eu falei para ele também e tudo mais. Então vamos lá, o que a gente colhe com a vida na cidade? A vida na cidade, o que colhemos com ela? Caramba, sei lá, tanta coisa para falar que até dá branco. Eu acho assim, eu acho que o Brasil, vamos falar de uma maneira entre aspas micro, embora o Brasil seja grande, mas vamos falar só do nosso país. O Brasil, ele é um país muito diversificado. A cultura do Brasil, ela é muito, 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 muito grande. Muito extensa e até mesmo o estado de São Paulo, porque as cidades que eu morei são todas estados de São Paulo. E tem um contraste muito grande, por exemplo, de Campinas para São Paulo. Tem um contraste muito grande também de Campinas para Leme. E também tem um contraste muito grande de Campinas para Presidente Prudente, que são os lugares que eu morei. Eu não sei, você morou aos redores, né? Leme, Araras, Iracemápolis e Limeira. É isso que você falou? E Rio Claro, então você morou em 5 cidades. Teve alguma diferença de contraste aí das cidades próximas aí que você sentiu? Tem alguma diferença? Agora estou falando de atitude da sociedade, não necessariamente do clima. Sim, ali Rio Claro, Limeira, Araras e Iracemápolis, as pessoas são tudo igual, mas quando vem aqui para Leme as pessoas já mudam aqui. As pessoas daqui são diferentes do que as pessoas de lá. Entendi. Então o comportamento dessas cidades que você morou são parecidos, mas o comportamento da pessoa de Leme é diferente dessas outras cidades. Isso. Bom, Leme, eu moro em Leme pela segunda vez, inclusive. Eu já morei aqui de 2019 a 2021, um negócio assim, 2018, sei lá. Depois volto para Campinas. Depois volto para cá de novo. Enfim, o pessoal de Leme tem uns costumes bem contrastantes com a cidade de Campinas, assim, mas São Paulo também é bem diferente. Eu diria que as cidades que eu morei, todas são diferentes, o comportamento das pessoas. Eu me identifiquei muito com o pessoal de Presidente Prudente. Eu achei o pessoal de Presidente Prudente mais legal, mais humilde, mais inclusivo. Inclusão social lá é legal. Pelo menos comigo, eu tive uma inclusão social muito boa. Uhum. Mesmo sendo novo. Claro que teve algumas implicâncias iniciais, porque carne nova, a galera, né? Carne nova, expressão carne nova, você tá olhando pra mim com uma cara. Lembre-se que é um podcast, Nathaniel. Se você não falar, não dá pra saber. É áudio só gravado. A carne nova, carne nova. Eu tô acostumado, minha família sempre fala isso. Meu pai sempre fala, você é carne nova na cidade, então a galera vai implicar com você. Então, carne nova é sempre
causa comentários. Só que lá eu tive uma facilidade, lá a interação, hospitalidade que fala, né? Que é a forma de você receber as pessoas, receptividade, enfim, todas as coisas, foi muito gostoso. As pessoas eram bem, tinha compatibilidade de amizade comigo, coube muito bem. São Paulo, que eu fui praticamente sozinho, né? Porque em Presidente Prudente me mudei com a família. São Paulo, eu sozinho também foi muito gostoso, muito gostoso. Só que a questão é a seguinte, São Paulo, eu tenho uma fala, que quem mora em São Paulo mora em qualquer lugar, né? Porque lá é tudo muito misturado, você tem que ser esperto. As pessoas lá são muitas pessoas malandras, mas ao mesmo tempo as pessoas também tiram suas dúvidas assim com muita facilidade. Você tá lá numa estação de metrô, numa estação de trem, enfim, pegar um ônibus, você pergunta, as pessoas elas param tudo pra te explicar, sabe? Elas estão andando na rua, elas param pra te ajudar. É claro que se você, elas também são espertas e você aprende a ser também assim como elas, que elas te avisam. Não é que elas param pra atender todo mundo, mas elas meio que já batem o olho, já falam, não, essa pessoa eu vou atender ela. Porque São Paulo é uma coisa também que você tem que andar olhando pros lados. Isso é uma coisa já que muda muito de lugar para lugar, né? Aqui mesmo a gente passa isso no dia a dia. Você dá bom dia para as pessoas e as pessoas simplesmente Viram a cara, continuam andando. Aí depois falam, ai, a vida tá horrível, mas tá mesmo, responde, um bom dia que melhora. Exatamente. E também tem a questão, uma coisa que é engraçado, eu acho que é o que foi muito difícil de me acostumar aqui, é exatamente isso. As pessoas aqui, elas são tipo, parece, não diria urubu, mas coruja. Eles olham pra você e olha fixo, então aí você acha que a pessoa tá olhando pra você pra te cumprimentar, então você passa a sorrir, fala oi, tudo bem? Aí a pessoa não responde, continua olhando pra você. E isso que eu acho muito incomoda muito na cidade é isso, o fato delas olharem e aí você vai querer conversar com elas não falam nada. Elas simplesmente ignoram. Claro que não todo mundo, né? Claro que não todo mundo. Mas em São Paulo você lida com muitos golpes, né? Muitas. Só que as pessoas elas são muito comunicativas lá. E elas estão acostumadas a verem essa diversidade de raças, de etnias, de gênero, todas essas questões, assim, sabe? Então, é como se, assim, tipo, a opinião delas não muda, não, a opinião das pessoas lá em São Paulo não afeta na forma de tratamento com o outro. O que aqui no interior, que aqui em Leme é bem interior, já muda muito, a pessoa deixa na cara. A opinião dela fica nítida quando ela olha para uma pessoa que ela não concorda. Já Então, demonstra ali no demonstra olhar. muito. Lá em São Paulo não tem isso. Tipo assim, ela não concorda com algo, mas tudo bem, vamos trabalhar junto, vamos estudar, vamos conversar, vamos resolver. É muito assim, tipo, M&M, cada um com seus problemas, entendeu? Ado, cada um no seu quadrado. Não tem muito essa questão. Ah, também eu reparei muito que, por exemplo, tudo bem que eu venho de uma cidade grande também, eu venho de outra cidade, mas eu reparo que, por exemplo, aqui em Leme, pessoas de outras cidades que se mudam pra cá, eles se mudam achando que são mais evoluídos e que vão dominar o mercado aqui e que eu sou de cidade grande, vai ser fácil pra mim. E aí começa a dar mancada, começa a se achar mais inteligente, e isso incomoda um pouco, né? Tipo assim, eu sou de cidade grande, mas eu espero não ter feito isso. E se fiz, espero não fazer mais. Não lembro de ter feito isso. Mas eu reparo isso muito. As pessoas que eu conheço daqui que não são daqui, que são de cidades maiores, não necessariamente São Paulo, Campinas, mas cidades maiores, quer dar uma de malandro, tipo, eu entendo eu sou malandro, entendeu? Aí fica uma coisa meio forçada E é e nessas e outras que fica esse abre e fecha de comércio que tem ali no centro. Não sei se você reparou. é, Toda semana você vai, um comércio abre, um comércio fecha, um comércio abre, um comércio fecha. São pessoas de fora, eu acho que vêm para empreender aqui, só com uma que aqui é certa muita visão. panela. Aqui é muita panela. Sobre a questão de empreender, eu acho que não tem. Eu acho que digamos assim, o problema é maior aqui em Leme. Porque eu, por exemplo, eu tento me socializar, eu tento. Tudo bem que eu sou uma pessoa que muitos falam que eu vivo numa bolha, não é verdade.
mas o meu trabalho se consolida na minha própria moradia, na minha própria morada, né? Na minha goma, na minha casa, na minha house, seja o que for, o caralho é quatro. Mas eu tento conversar assim com as pessoas. Eu não vim aqui para Leme achando que eu entendia mais, que eu dominava o mercado, não é essa a intenção, mas mesmo assim eu enfrentei e até hoje espero que em nome de Jesus isso nunca, depois dessa gravação, nunca que dê tudo certo e que não enfrente mais isso, mas eu vejo muito a questão das pessoas. Ele não é daqui, ele não é do meu time, ele não é da minha panela, então o negócio vai dificultar. Sabe aquele negócio tipo assim, ele é calouro, eu sou veterano, então vou malhar em cima dele? Digamos que mais ou menos assim. Ou simplesmente, ele não é daqui, o que ele tá fazendo aqui, blá blá blá. Mas isso a gente vê também em filmes até dos Estados Unidos. Tipo, as pessoas, elas são de outra cidade, blá blá blá. A vida na cidade, deixa eu pegar de novo o papel para não fugir muito do tema. A vida na cidade e o que colhemos com ela. Eu acho que a gente, com esse título, a gente pode também linkar com o que a gente faz em tudo, né? A turma fala que as pessoas plantam o que elas colhem. Eu gostaria que isso acontecesse, mas e se eu falar que eu não acredito muito nisso? Não é ao contrário, as pessoas colhem o que ela planta. Sim. Mas você entendeu. Entendemos. Colhe o que planta. Mas eu não consigo acreditar nisso. Sabe por quê? É impossível de se acreditar. Porque porque o número de pessoas que a gente vê, pelo menos espero que isso acabe de uma geração de agora em diante, isso acabe através dessa gravação, que é a oração de Jesus, o poder de Jesus Cristo mude isso. Mas eu vejo as pessoas, eu estou vendo muita gente fazendo coisas de maneira maliciosa, sendo nitidamente ali mostrado nitidamente, a sociedade já sabe, ou até mesmo sem as pessoas saberem, fazendo maliciosamente, né, sem as pessoas saberem. Eu vejo essas pessoas, nunca vejo elas se ferrando. E o engraçado é que, tipo assim, mesmo elas se ferrando, elas não estão nem aí e continuam fazendo. E continuam fazendo. Esse que é o problema. Você planta, mas você colhe também o que o vizinho está plantando. Eu acho errado, exatamente. Porque você paga pelo pato do que o outro Eu tá acho fazendo. isso muito injusto, o fato da gente pagar pela culpa de algo que a gente não tem nada a ver. Eu acho isso muito, 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 muito errado. Mas a gente ainda vive isso, não tem como você falar. Agora, se a fé é você fazer o milagre disso não existe mais, então tá bom. Então que o que eu diga agora, nesse momento, só para tentar fazer esse milagre, brincadeira em nome de Jesus, tipo, isso vai acabar em nome de Jesus. Mas agora a gente está falando desse mundo aqui, dessa sociedade, da realidade. Então, a cidade, eu diria que é isso. Colhe, a vida na cidade faz você colher coisa que não é culpa sua. Exatamente, as plantações ali se misturam. Já no campo eu já acho que é menor isso. Porque você, Deus, a natureza, a sua família, aquilo que está morando com você. Então você colhe menos o erro dos outros. Agora na cidade acontece muito disso. Tipo assim, as pessoas, por exemplo, é amigo de fulano e aí acha que é o dono do pedaço. Entendeu? Eu sou amigo de fulano, você não sabe com quem você está falando, nananana. E às vezes, quem deveria nos defender, que deveria zelar por nós, acaba não fazendo nada, porque não dá para ficar observando o tempo inteiro o que está acontecendo no seu terreno, no terreno do lado, e acaba fazendo umas coisas, algumas pessoas fazem de propósito, justamente por isso que eu acho que nos dias de hoje tem que ter muita inteligência emocional. Você tem que ser muito forte e isso afeta muita gente. Eu não vou falar que não me afeta porque afeta. Então tem que ser oração em base de oração, porque a gente está vivendo uma sociedade onde as pessoas fazem as coisas de propósito, combinam, vamos supor, fulano sai com ciclano, chama 5 pessoas e começa a fofocar. Começa a fofocar de você, planejando chegar no ambiente e ficar te provocando até você ficar nervoso para depois
depois as pessoas continuaram falando mal de você. Isso existe muito na sociedade da cidade, a vida da cidade. No interior existe, acho até mais que isso, né, na cidade grande existe isso no trabalho, no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é sempre um assunto complicado, porque um quer sempre ser mais do que o outro, né? Ou puxar o tapete, dá na mesma, né? Então, isso é uma coisa que a gente vem muito percebendo, né? E outra coisa que eu sempre fui a favor da vida, sempre fui a favor das pessoas se apegarem com Deus, se converterem e realmente aceitarem Jesus. Mas também a vida na cidade está trazendo uma coisa, falar isso agora. Antes de entrar nesse assunto, eu peço que o Espírito Santo de Deus esteja comigo para que eu fale em nome de Jesus e não fale de uma maneira uma maneira que venha ofender. Eu queria que quem realmente é cristão entenda o que eu venho falar agora. Não é nem questão de religião, mas isso está ficando muito já. Todos nós que realmente acreditamos em Jesus e queremos realmente seguir Jesus e seguir a lei de Deus, ninguém está falando agora de não pecar, porque todos nós somos pecadores, mas é tentar não pecar, sabe? Não é não pecar. Que nem, por exemplo, a Canção Nova prega muito negócio. Por hoje não vou mais pecar. Eu acho que eles poderiam mudar. Por hoje vou tentar não pecar. Porque por hoje não vou mais pecar é a mesma coisa que você ir no retiro lá da PHN, né? Porque eu conheço tudo. E depois você sai já fazendo um monte de coisa e fica uma coisa um pouco forçada. Mas, enfim, as pessoas elas vão muito na igreja. Mas aí eu fico assim... Se o número de pessoas que fossem na igreja realmente fosse cristão, o mundo estaria perfeito. Porque você já parou para pensar que os nossos avós, agora não vamos colocar a culpa na gente, vamos colocar a culpa dos nossos pais e dos nossos avós. Eles mesmos falam que o mundo está acabando, que Jesus está voltando, que as coisas estão... Aí vem a tiazinha lá, não sei da onde, fala que você tem que ir na igreja, mas não resolve nada. Aí vai um monte de gente, a igreja lota. Se as pessoas que fossem na igreja realmente fizessem a vontade de Deus, eu tenho certeza absoluta que as coisas não estariam assim. Não, as pessoas estão indo na igreja de forma automática, porque elas ouvem, concordam, não sabem nem o que ouviu, sai de lá e segue sua vida. Também. E eu diria mais assim, tipo assim, eu incluiria a questão seguinte: as pessoas, elas encaram a igreja como uma farmácia ou um supermercado. Tipo assim, tô doente, vou na igreja. Tô precisando, eu pequei essa semana, eu vou lá, no meu caso, que eu fui criado na igreja católica, você que foi criado na adventista, mas enfim, eu vou lá na igreja, eu vou no culto, ou vou na missa, seja o que for, eu vou me purificar, eu vou pedir perdão para Deus na igreja. Aí sai da igreja, começa a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, peca a semana inteira, não tá nem aí, faz mal pros outros, não sei o que, pra no domingo ir lá e ser absolvido. Vai a merda. Desculpa o comentário, mas, tipo, tá errado, pô. Uma vez uma amiga minha falou pra mim, eu comentei com você esses dias e essa frase me deixa com raiva às vezes. Eu tô indo na igreja, minha vida vai melhorar. Mas não vai melhorar, não é a igreja que faz a sua vida melhorar. Basicamente o que você faz dentro da igreja você consegue fazer na sua casa, mas não adianta você fazer na igreja, sair de fora e fazer o que você tá falando. E olha, eu vou falar uma coisa muito... Quem tá te escutando, realmente os cristãos de verdade vão entender o que eu tô falando. Quem tá, de repente, entre aspas, achando que tá se convertendo agora, talvez vai ficar um pouco assim, tipo no início, mas depois vai entender. Gente, quem se converte de verdade é o contrário. Não melhora, piora. É verdade. E o que eu tô trabalhando agora a gente, nós que somos verdadeiros cristãos, nós temos que rezar para que Deus, né, pedir para Deus em nome de Jesus o seguinte, que isso mude, que as pessoas que realmente servem a Deus de verdade, que estão dispostas realmente a se autotransformarem. Conversão significa transformação. Então, conversão não tem nada a ver com entrar numa igreja, cantar uma música e depois sair da porta para fora, simplesmente falando que é evangélico, ou que é católico, ou que é umbandista, ou que é espírita, ou que é budista, ou que é qualquer tipo de religião a qual a pessoa busca querendo melhorias. Mas não é essa a questão. Conversão é transformação. Se a pessoa não tiver disposta a se transformar, tá? Ela não vai se converter, porque aí ela não está se convertendo. Conversão é transformação.
Ou seja, o que está acontecendo é o seguinte, está sendo muito pregado também a questão, as pessoas estão entendendo errado o significado de tipo, eu sou desse jeito, eu não vou mudar. Você não precisa mudar o seu jeito. Lógico que você não precisa mudar o seu jeito. Deus fez a gente Só que algumas atitudes nossas precisam ser mudadas para que Deus nos aceite. Não é nem a sociedade. Porque se a sociedade, digamos, segundo os nossos avós e nossos pais falam que está tudo errado, então é mais fácil uma pessoa errada ser aceita na sociedade do que uma pessoa certa, concorda? Tanto é verdade que a gente vê isso desde a geração dos nossos pais, avós, filmes na TV falando que o aluno certinho, a pessoa bonitinha, a pessoa nerd, é a que sempre toma no cu. É a que sempre se mostra. Entendeu? Então, os que são errados sempre, geralmente, são os que mais têm amigos. Então, hoje a gente tem que refletir muito sobre essa questão. Ai, fulano tem muitos amigos, ele é legal. Será? Não. Ai, fulano não tem muito amigo, então eu desconfio dele. Eu acho o contrário. Uma pessoa que tem muitos amigos, que todo mundo apoia, hoje é de se desconfiar mais do que uma pessoa que não tem. Porque uma pessoa que tem muitos amigos, ela se sujeita a fazer o que quiser para estar ali no meio. Olha, você quer ver? É só as pessoas fazerem um teste. Você que tem aí uma rodinha de amigos, fica uma semana, fala, eu tô sem dinheiro, e vê quem vai estar com você. Ou, de repente, você chegar nessa rodinha de amigos e falar assim, ai, gente, eu tô com um problema muito grande, eu preciso de ajuda. As pessoas, elas vão até chegar falsamente, vão virar pra você e vai falar, pode falar, eu vou te escutar. Depois sabe o que vai acontecer? Aí você vai virar as costas, os outros vão falar assim, ai, coitado, ele precisa ir na igreja, ai, precisa ir no psicólogo. É assim que as pessoas são cruéis, em vez de elas chegarem, abraçarem, realmente escutar. Você já reparou que, principalmente, com todo respeito aos nossos irmãos evangélicos, mas eles fazem muito isso. Já aconteceu comigo mais de 2 vezes. Um dia que de repente eu tava meio triste, eu sento na praça e começo a refletir sobre a vida. Aí vem um evangélico chato, Deus me perdoe, e começa a falar de Jesus achando que você tá perdido, não sei o que. Porra, todo mundo fica triste um dia, mano. Não é errado assim. eu falar. Chega a ser que chato isso. essas pessoas, elas fizeram tanto isso que todo mundo, quase todo mundo, acredita em Deus. Poucas pessoas são ateus, né? Mas quando eu tô na rua, por exemplo, eu vejo uma pessoa com a Bíblia na mão, debaixo do braço, eu fujo, porque... Eu também. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu falo muito de Deus. Se vocês forem acompanhar o canal do Jacinto, vocês vão ver que eu falo muito de Deus, eu abro a Bíblia também, falo muito, as pessoas que estão próximas de mim, por isso também eu sou de confiar em poucas pessoas, ter poucas pessoas por perto, porque eu vou ficar falando de Deus, eu vou escutar a música de Deus. Mas, sinceramente, eu gosto de falar de Deus, mas para conversar de Deus, eu gosto de escolher quem eu quero conversar sobre isso. Uma pessoa que chega do nada para falar de Jesus, para mim, eu vou ser sincero, eu não gosto. Porque dá a entender que a pessoa ela é sabida, ou que ela está num processo de eu vou converter os outros. Mas, gente, não é assim que se converte. Uma pessoa, para ela se converter, ela tem que sentir o Espírito Santo de Deus. E é aí que eu acho que as igrejas elas estão mais preocupadas em demanda do que necessariamente converter. Vale lembrar que na Bíblia mesmo fala, poucos são escolhidos. Poucos serão salvos. Poucos serão salvos. Então, quantidade, se fosse ver, não é o correto. Porque é o que a gente estava falando, muita gente está indo, porém pouco está praticando a verdade. E vocês que estão escutando sobre isso, é muito legal falar sobre essa questão de poucos serão salvos. Então é o seguinte, sinta-se, não fique nervoso, você que está escutando, no quesito de poucos serão salvos, tá bom? Vamos agora entrar numa questão agora motivadora para quem realmente está preocupado em se salvar, tá bom? Então vamos entrar em vários tópicos, né? Vida na cidade, principalmente isso acontece na cidade, porque as pessoas do campo, elas são mais ligadas a Deus, elas só não são mais ligadas à religião, exatamente, mas a Deus elas são ligadas. Então, eu nunca conheci uma pessoa que mora no campo falando que é ateu. Não, é quase impossível. E eu também não conheço. Difícil achar uma pessoa que mora no campo que fica indo na igreja. Exatamente, de vez em quando ali no vilarejo a pessoa sim, vai numa missa, vai rezar o terço ali da festa junina, lá. Mas Sara Latino lá no fundo, fazendo o seu papel de guardiã.
e dando a sonoplastia aqui para o momento. Brincadeira. Então é o seguinte, sobre a questão de poucos serão salvos. Então a gente tem que se sentir feliz. Nunca se sinta triste no sentido de falar poucos serão salvos. Vamos entrar em vários tópicos para vocês se sentirem motivados, vocês que querem ser salvos, tá bom? Vocês que realmente escutaram isso e de repente falam, ai meu Deus, mas será que isso é verdade? Ou de repente quer tirar porque fala, poucos serão salvos, então estão se achando os escolhidos. Não, não. Então vamos entrar no seguinte, vamos falar sobre estudar, tá? São poucas as pessoas que começam a estudar, isso não tem a ver com ser salvo, pessoas que não estudaram, é um exemplo. Eu quero dizer sobre dedicação. Pessoas que começaram a estudar sobre algo e pararam de estudar em determinado período. São poucas as pessoas que levaram isso adiante. Isso é um exemplo. É um exemplo. O que eu quero dizer é o seguinte. São poucas as pessoas que vão escutar a palavra de Deus e vão dar continuidade ao processo de autossantificação e salvação. Agora, corrigindo não, dando valor a quem necessariamente não estudou, é o seguinte, eu hoje me arrependo de ter estudado. Porque eu acho que eu deveria ter me dedicado mais a outras coisas do que ter estudado. Porque o que eu estudei, o tempo que eu estudei, diversas cursos, faculdades, etc e tal, eu achei quase inútil, dinheiro perdido de verdade, porque se fosse útil, eu já estaria ganhando muito bem no mercado de trabalho. Então não se sinta triste se você não estudou. Exatamente. Né? Eu mesmo sou uma dessas pessoas que não estudou, porém, hoje no mercado... Chegou a ganhar mais do que eu quando eu te conheci, porque agora a gente está trabalhando junto. Hoje, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, é mais fácil você demonstrar o seu serviço do que o seu estudo. Muitas das pessoas que foram meus patrões falavam, a maioria das pessoas que tem estudo não sabe a prática. Não sabe. Já você sabe a prática, né? Você Depende. Estudou, mas teve você muitas sabe a prática. Mas as coisas que eu sei da prática hoje é porque fecharam as portas para mim. Porque, por exemplo, eu chegava querendo um produtor artístico, ir atrás, não. Ou, muito obrigado, se surgir alguma coisa eu te chamo. Ou então, nossa, você canta bem, nossa, realmente você é bom, mas o seu perfil aqui não cabe. Não, sempre é assim. E aí o que acontece? Quando a água bate na bunda, o bebê aprende a nadar. Quando a necessidade chama, a gente se vira com um pedaço de terra, ou com um pedaço de madeira, ou com, sei lá, entendeu? Com um pouquinho de farinha, açúcar, água, a gente faz um pão, entendeu? Às vezes até sem fermento. A gente sempre se vira. Não sei fora do Brasil, mas para quem realmente quer lutar pelo seu sonho, às vezes tem fase que é necessário. Tem fase que é necessário ter essa dedicação e a busca por um conhecimento que às vezes você não tem, para você adquirir na prática, para você sair desse limbo, né, digamos assim. Na prática a teoria é outra. Na prática a teoria é outra. Vida na cidade. Vou eu pegar de novo aqui. Mas só pra mim deixar uma coisa aí. Vale lembrar que isso também não é para todas as profissões, né? Vai chegar um médico sem estudo lá aqui, aí você não vai conseguir ser médico. Hoje não, mas vamos falar sobre Tiradentes, né? Que foi um dos grandes mártires do nosso próprio país, né? Sobre a Conferência Mineira. Ele era Tiradentes, mas ele era, entre aspas, dentista, mas ele não era formado. Ele arrancava o dente das pessoas e cortava o cabelo. Eram os barbeiros de antigamente, eles cortavam o cabelo e arrancavam dente. Caramba! Muito louco, né? Demais. Então, e mesmo assim, a própria medicina, ela não nasceu dentro de uma faculdade. Ela nasceu pelos próprios primatas, pelo homem primata, que foi descobrindo o poder do carvão, o poder dos próprios nativos, das ervas, do urucum que fala, né? Enfim, dos chás da vida aí. Então, a medicina, ela também, na prática, a teoria é outra. A medicina muita gente, mas dos antigos, né? Uhum. Quando o neto ou o filho fica doente, ao invés de não, eu vou levar no hospital, que eles até falam que tem mãe Nutella que faz isso, né? Mas eu vou levar no hospital, não, faz um chá com mel, gengibre
limão e alho, que resolve. Isso quando não é conhaque, né? Ou leva no benzedeiro, né? O pessoal Leva pra decide, leva no benzedeiro. E tá? resolve, pior que resolve. Vale lembrar que também é a questão de fé, né? É questão de A fé. pessoa ela tem que acreditar, né? Ela tem que acreditar. E os dias de hoje, a vida na cidade, em tempos outrora, ou tempos atuais, digamos assim, ela nos permite alguns bloqueios, tanto psicológicos quanto emocionais, que não deixa também de ser um pouco psicológico, espirituais, para não estar em questões de religião ali, mas físico, etc e tal, que impede você de ter uma fé aguçada. Por exemplo, por exemplo, você toma um remédio, alguma coisa aí que a turma fala floral, por exemplo. Não deixa de ser uma medicina um pouco espiritualista, tá? A turma fala floral, mas o floral ele vem muito do espiritualismo, né? Se for parar a pensar essências, etc e tal. Aí você chega com a sua fé numa tiazinha ali, Deus me perdoe, com todo respeito, de uma igreja, de repente não vamos entrar em coisa, que a pessoa começa ao invés de ajudar, começa a criticar. Ah, mas você tem que conhecer Jesus, que floral o quê? Que não, entendeu? Mas tá lá a tiazinha no médico toda semana, entendeu? Verdade, batendo ponto no posto de saúde. No posto de saúde. A gente vê muitas, eu conheci inclusive várias pessoas que falava muito de Jesus, 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 apontava muito da vida dos outros na questão de que a pessoa tinha que se converter e na casa dela era um tormento, filho, enfim, com todo respeito, mas filho, enfim, dependente de muitas coisas, família brigando, se separando, nananã, entendeu? Então eu não sei, é claro que a gente vive isso na atualidade. Eu não estou falando que pessoas que se separam, pessoas que de repente têm vício em alguma coisa que necessariamente não tem Jesus. Não é isso. Mas a questão é que às vezes a gente também tem que acreditar em conceitos antigos. Ou até mesmo de outras culturas, como por exemplo a própria Índia, que não tem nada a ver com a minha religião, mas tem tantas coisas ricas, tantas coisas que são super valiosas da Índia, por exemplo, que muita gente acaba ignorando por ignorância. Pronto. Não é nem por questão de fé, é mais por questão de ignorância. Bom, eu posso pegar a Bíblia pra gente... Pode. Mas antes de eu ir, eu queria falar uma coisa. A vida na cidade, o que colhemos com ela? Eu acho que a vida na cidade a gente não colhe, a gente compra em pacotinho. E a fé não vem embalada em pacote. Muito legal. Eu já venho, pode ficar aí com o pessoal. Olha, calminha. É muito engraçado, concordo plenamente com você. Mas infelizmente algumas igrejas vendem pacotes que falam que aquele pacote vai levar a pessoa à salvação ou que faz você comprar algo para você ser salvo. Verdade, isso acontece muito também. Cuidado com o golpe aí, galera. Agora, se a pessoa se sente bem gastando dinheiro, dando dinheiro, fazendo essas coisas, então seja feliz, né? Faça o que você acredite. Mas eu acredito no Deus do impossível e no Deus aquele que a gente pede para Deus em nome de Jesus. E aí a gente é atendido segundo os nossos atos sinceros, verdadeiros, né? E com caráter. Porque não adianta nada a gente doar dinheiro para uma igreja e não ter caráter, não ter ética, não ter respeito. Aí eu acho que é um dinheiro, aí é melhor guardar o dinheiro. Não, gasta, porque quem não tem caráter tem que ficar pobre. Brincadeira, vamos lá pegar o negócio, vai. Vamos lá. Nossa, que cheiro de lavanda. Alguém deve estar limpando lá fora. Só segura aqui rapidinho pra mim. Então, pela Santa Cruz, Glória de Deus, Nosso Senhor, dos nossos irmãos. Então, vocês aqui do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Agora, é o seguinte, pra quem não conhece o Jacinto, ele é assim, tá? Ele tem uma fé, que eu falo que é a fé do Jacinto, que sou eu. Eu venho de uma religião, eu venho de uma criação da religião católica apostólica romana. Mas a fé do Jacinto é uma fé que
eu vou fazer agora a tiragem para vocês aqui, pela palavra de Deus, tudo, enfim, usar da minha fé para falar sobre o que a gente, para pedir para que Jesus nos dê a resposta, né, sobre o que a gente comentou. E se a gente falou alguma coisa errada, se a gente de repente disse algo que não é do agrado do nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus, eu peço nesse momento que Deus perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna e mais do que isso, que Deus faça-nos estar vivendo eternamente a vida eterna. E também que tire de nós todo o pecado, toda doença, todo mal, todo olho gordo, todas as ações de pessoas, ou seja o que for visível ou invisível, que tenta ficar acompanhando, observando, atrapalhando, urubuzando, enfim, corujando, no sentido de planejar ou ficar irritado porque estou fazendo algo para mim, e que isso caia por terra e que isso não me atinja e nem quem está comigo ao meu lado, porque eu acredito piamente que eu estou ao lado de Jesus, mesmo sendo pecador. E se eu estou ao lado de Jesus, quem é Jesus está sim ao meu lado. Quem não está do meu lado não está com Jesus e não tem possibilidade de estar com Jesus. Essa é a minha fé. E convido você também a acreditar assim, porque quando a gente está com Jesus e quer Jesus na nossa vida, a gente não pode admitir que pessoas que dizem estar com Jesus estejam contra nós. A gente não pode admitir isso. Não pode, porque quem é de Jesus tem que estar junto, tem que estar unido. Não existe possibilidade de pessoas que pregam o nome de Jesus e irem contra quem é de Jesus, porque aí tem alguma coisa errada. Aí tem alguma coisa errada. Então vamos lá. Mas falando sobre o tema, né? Falando sobre o tema que eu dobrei o papel até na Vida na Cidade. Acho que agora eu já decorei. Vida na Cidade, o que colhemos com ela. Isso. É isso? Tá, então vinde Espírito Santo de Deus. Vinde Espírito Santo de Deus, Consolador dos aflitos. Espírito Consolador dos aflitos. Espírito impetuoso e perfeito. Brisa suave, brisa leve, que acalma, que instrui, que corrige, que restaura, que cura, que converte, que transforma, sempre para o bem, nunca para o mal. Que o Deus Pai, que é o Criador, esteja aqui nesse momento, que o Deus Filho, que é o que entende os nossos passos, as nossas ações, as nossas atitudes, e que o Espírito Santo de Deus, o Deus Espírito Santo, Trindade Santa, Santíssima Trindade, nos dê sabedoria e nos traga a palavra falando sobre o tema e trazendo aí já essa transformação, essa expiação dos pecados e já construindo e materializando o futuro perfeito, eterno, onde não haverá morte, onde não haverá sofrimento, onde não haverá perseguição, onde não haverá tristeza, onde não haverá depressão, onde não haverá pânico e também não haverá maldade nenhuma. Então vamos lá. Primeiro Jesus mostra e depois eu consulto a minha intuição e aí a gente tem a palavra motivadora do final desse podcast. Vamos lá. Levantai o estandarte sobre a colina escalvada. Queda de Babilônia. Olha, a gente falou de cidade, né? Falou sobre os malefícios, sobre as intenções maléficas dos outros, né? E lembrando que, para quem conhece um pouco da palavra de Deus, a gente sabe da história da própria Babilônia, né? Que a Torre de Babel, que é onde as pessoas elas queriam construir um edifício e todo mundo falava a mesma língua. E só que eles falavam a mesma língua com a intenção de se tornarem como Deus. Aí Deus chegou um momento que ele falou pá! Né? Foi lá e mudou a linguagem de todo mundo, falando todo mundo falar línguas diferentes, ou seja, por isso que é segundo a crença nossa, né, a crença de quem realmente acredita no Deus de Israel, aí vem o hebraico, vem o francês, claro que oriundos de linguagens latinas, o italiano, o grego, enfim, o próprio português,
enfim, a língua foi se espalhando aí em diversos dialetos também, além da própria língua ter várias, né, em diversos outros países. Então, é muito interessante falar sobre isso, né? Porque fala sobre a Babilônia e o título também é Queda de Babilônia, ou seja, a gente fala sobre a questão da vida na cidade, o que a gente colhe com isso, ou seja, Deus vem nos dizer aqui que sim, é verdade, nós não podemos mais, né? Nós estamos agora numa geração pela glória do Senhor, a qual temos que rezar sim para que nós não colhamos os frutos daquilo que a gente não plantou. Se os outros plantaram isso, então que somente quem plantou o mal colha o mal. E que os outros inocentes não colham mais o mal do outro. Que haja justiça, e dessa vez que seja pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso Deus, pedindo a Deus isso em nome de Jesus. Né? Porque talvez a humanidade, ou sei lá, né, toda essa questão também agora de gênero, que faz a gente pensar que não existe necessariamente só humano, né? A questão de gênero faz a gente pensar que não é só a raça humana, mas talvez, estou colocando como uma possibilidade, talvez todos esses seres viventes, seja até mesmo nesse planeta, nessa constelação, no universo, em todo o contexto de tudo, né, de alfa e ômega, talvez o único que realmente é justo e sabe fazer justiça é o verdadeiro Deus. Então que ele agora faça justiça. Até porque, segundo a fé do Jacinto, esse é o ano da justiça, 2023. E segundo Jacinto, 2022 é o ano da libertação. E segundo Jacinto, o ano da justiça é 2023. Tá? E agora, consultando a intuição, posto como estandarte para os povos, né? Posto como estandarte para os povos, o reino do Messias, olha que lindo, né? A gente está pregando a palavra de Deus, pedindo Deus em nome de Jesus, lembrando que essa tiragem, essa passagem que eu fiz é do Antigo Testamento, que já fala do Messias, lembrando que Jesus já veio, né? Segundo a minha fé, segundo a fé do Jacinto, Jesus já veio, e agora ele está para retornar, se já não tiver aqui com a gente, né? E pregando algum tipo de provação, né? Mas esperamos estarmos prontos, e se não estivermos prontos, que Deus perdoe os nossos pecados e nos torne prontos, pelo menos nós e aqueles que desejam realmente, e que agora o reino dos Messias se faça somente para aqueles que realmente buscam acreditar, aqueles que acreditam e aqueles que pelo menos buscam da forma mais sincera, espontânea e inocente acreditar. E que todos aqueles que tramam, que seja por pensamento, por sentimento, por ações, por grupos, religiões, enfim, seja o que for, aqueles que tramam não nunca entendam o significado da salvação. Porque se existe, né, essa questão de tramarem contra os escolhidos e não querer ser amigo, não querer de alguma forma aceitar quem realmente é de Jesus e fingir ser de Jesus, essas pessoas que continuam perdidas, que elas continuem confundindo até que dentro delas elas sejam convertidas. Mas para que elas sejam convertidas, elas realmente vão ter que parar de querer provar para a sociedade que elas são pessoas boas e realmente querer provar para Deus que elas estão prontas e preparadas para esse processo de expiação de pecados. Então, tá aqui, encerramos, tá, o nosso podcast. Sejam todos bem-vindos, todos são bem-vindos, toda religião é bem-vinda, todo pensamento é bem-vindo, desde que haja respeito pelo meu Deus, né, pelo nosso Deus, no caso, e também pelo nosso pensamento, pela nossa forma de pensar. E não estamos aqui para gerar brigas, nem para gerar nada de negativo. Nós desejamos tudo de positivo, mas precisamos também que tudo e todos que não querem aceitar, os verdadeiros, ou melhor, não querem aceitar realmente ser de Jesus, querem se auto-sabotar, ou enfim,
todos estes que não vamos entrar muito em conceito. Essas pessoas precisam sim serem, de alguma forma, em nome de Jesus, controladas por Deus, para que no dia do juízo final, no dia do Messias, tudo seja resolvido. Né? E que, de qualquer forma, agora quero encerrar fazendo um pedido. Para que eu, Jacinto, para que o Natanael, ou melhor, para que todos nós que realmente acreditamos em Deus e que realmente torcemos por aqueles que realmente são de Jesus e aqueles que realmente querem ser de Jesus, independente se ainda são ou não, mas a vontade de se autotransformar, que tenham uma semana maravilhosa, sem nenhum empecilho, sem 7 dias de alegria, né? E que seja, ou melhor, que seja tudo maravilhoso, tudo dando certo para nós e para quem realmente está do nosso lado, até o próximo podcast ser lançado, para que assim possamos estar unidos, fortes, vivos eternamente, e dane-se quem não está com a gente. Aí é problema deles e não é de nossa responsabilidade. Beijo no coração. É isso aí.